Fala aí, pessoal. Hoje eu vou falar rapidamente aqui com vocês sobre algo que aconteceu no que pode ser considerado o Campeonato Mundial de CrossFit, o CrossFit Games. Esse campeonato aconteceu alguns dias atrás, mais ou menos uns 10 dias, e lá o atleta Lazar Dukrik, um atleta de ponta, perdeu a vida durante a prova na etapa da natação nos Games. É triste, é revoltante pensar que isso poderia ter sido evitado. Pelo que a gente pode ver nas imagens, o atleta estava demonstrando que não estava bem, e alguns relatam que pessoas na praia viram e tentaram avisar a organização sobre o que estava ocorrendo ali naquele momento e ninguém fez absolutamente nada. É possível ver que quem deveria estar ali para auxiliar no socorro simplesmente cagou para a situação. Eu tenho amigos que praticam o CrossFit e eu sempre fui crítico à maneira que o CrossFit é encarado pelos organizadores de eventos e, de certa maneira, pelos próprios praticantes, os atletas, que quanto pior for, melhor foi o evento. E diante desse evento fica a pergunta: quanto que a organização do CrossFit está realmente priorizando a segurança dos atletas? Ou eles estão mais preocupados em criar desafios extremos aos limites apenas para ficar impressionando o público? Essa é a questão. A prova foi realizada em clima bem quente, estava bem quente lá na hora, mas não acho que essa pode ter sido a razão principal do problema, pois há provas de triatlons que acontecem nessas condições em diversas partes do mundo, como em Fortaleza, aqui no Brasil, e Kona, lá no Havaí. Algumas pessoas questionaram se o fato da natação ter acontecido depois da corrida pode ter sido um problema. Eu acredito que não, porque a gente tem modalidades esportivas aí como o Swim Run, que é uma modalidade que combina a corrida de rua ou trilhas e a natação em águas abertas. Não existe uma área de transição para você estar cruzando da natação para a corrida para a natação, e você faz corrida, aí faz natação e faz corrida de novo, e faz natação e faz corrida, e, enfim, você percorre uma distância fazendo nada, corre, nada, corre. Então, na minha opinião, aconteceu uma falta da organização, e principalmente pelo fato de ser o maior evento de CrossFit que eu acredito que tem no mundo. Deveriam ter tido um pouco mais de cuidado com a segurança da natação. Além dos riscos e problemas naturais da natação, existe o agravante de os atletas, apesar de muito condicionados, ali na grande maioria eles não são nadadores. Eu vou puxar a sardinha para o triatlon, que é onde eu tenho maior conhecimento e experiência. Se a gente comparar com o triatlon, a diferença é grande nesse sentido. De um modo geral, existe alguma preocupação com a segurança dos participantes, dos atletas ali na natação. Eu não vou dizer que não acontece, que nunca aconteceu nada que a gente possa dizer que foi negligência da organização. Acontece. Não tem como a gente olhar todas as provas que acontecem no mundo e saber tudo que acontece por aí. Apesar disso, eu recomendo que só larguem se tiverem certeza de que conseguem completar a etapa da natação. Muitas vezes a largada é com o mar agitado, e eu não vou passar pano aqui e ficar dizendo que não existem mortes em provas de triatlon. Ela acontece, é muitas vezes por mal súbito do atleta, ali na largada o cara vai direto para o fundo. Nem quem está perto ali nadando percebe o que está acontecendo. As pessoas em geral não ficam se debatendo quase que sozinhas na água, como foi o caso ali do Lazar. Você pode ver no vídeo que ele está sozinho ali. Um outro risco do triatlon, e eu acho que é o mais comum, são atropelamentos em estradas e avenidas que não estão completamente fechados na etapa do ciclismo. E voltando para o caso do CrossFit, parece que essa visão ainda não está bem desenvolvida ali na organização e principalmente entre os atletas. E eu não estou falando isso só por causa dessa tragédia recente. A gente vê prova após prova que o foco está em criar desafios cada vez mais duros, sem pensar nas consequências, exercícios que muitas vezes machucam e lesionam o atleta, apenas para dizer que foi uma prova muito dura e difícil e tal. Outra coisa que eu critico, e acho que é um ponto a se pensar, é a falta de padronização nos eventos. Isso permite que qualquer coisa seja colocada na prova sem critério algum. Não existe coerência na definição do que é o CrossFit como esporte. Você pode me xingar à vontade aí nos comentários, está aberto para todo mundo falar, mas enquanto não existir uma padronização mínima no CrossFit, ele vai ser apenas um amontoado de atividades físicas feitas em alta velocidade, nada além disso. Eu acredito que o CrossFit ele precisa urgentemente rever suas prioridades, criar desafios é importante. Eu enxergo isso como a sua característica, mas garantir que todos voltem para casa é a segurança e deveria ser o foco principal da organização. Eu posso estar falando uma grande besteira que o CrossFit pode perder com esse evento, começar a perder espaço para outras atividades como o Hyrox, que já há alguns anos vem crescendo muito na Europa.
já está chegando no Brasil e atraindo muitas pessoas, porque tem desafios de força, desafios aeróbicos, mas com maior segurança e alguma padronização no que é feito. E isso pode tornar a sua prática mais interessante, não somente como uma atividade física, mas também como um esporte de competição. Então eu te pergunto, será que o CrossFit precisa mudar sua forma de pensar e agir? Deixa a sua opinião aqui nos comentários e vamos discutir isso juntos.